Olá, iniciando a apostila aqui de abril, ela vai abordar expressões algébricas, né? Começo aqui explicando um pouco o que é uma variável e para isso eu começo com um exemplo aqui. Imagina que você entra dentro de um táxi e na hora que o cara liga o taxímetro é cobrado R$ 2. Cada minuto que vai passando é acrescentado R$ 3. Então, se você passar um minuto dentro do táxi, você paga R$ 3 por esse um minuto, mais R$ 2, que é aquele que você paga quando acrescenta. Então, você passar um minuto lá, você vai pagar o valor de R$ 5. Se você passar 2 minutos, então você pagou aqueles R$ 2, ligou o taxímetro, apareceu 2, passou um minuto, acrescentou mais R$ 3, passou mais outro minuto, mais R$ 3, duas vezes o 3, mais o R$ 2 lá que foi, né? Então vai ficar 2 vezes 3, 6, mais os 2 da entrada, 8. Passou 3 minutos, então R$ 3, mais R$ 3 do segundo minuto, mais R$ 3 do terceiro. 3 vezes 3, R$ 9. Mais R$ 2 que você paga só de ter entrado no táxi, né? Quando liga o taxímetro aparece. Então vai ficar 9 mais 2, vai pagar R$ 11. Então é sempre a mesma história. Você paga R$ 3 por cada minuto. Então passou 10 minutos, é 3 vezes 10. Mais os R$ 2 da entrada. Então 3 vezes 10 dá 30, mais os 2. Se você passar 10 minutos, vai pagar R$ 32. Observa que na conta que você faz para ver quanto que você vai pagar, a única coisa que está variando aqui na conta é a quantidade de minutos, né? E aí eu posso substituir isso que está variando por uma letra. No caso aqui, eu usei o X. Por isso que a gente chama essas letras em matemática de variável. Ela serve exatamente para isso, para substituir um valor que está variando, né? Então, a letra em matemática, essas letras que a gente usa em matemática, a gente chama de variável por isso. Elas estão substituindo o número. Que número? Qualquer número. Dependendo da situação, isso pode representar a quantidade de alguma coisa. No caso aqui está representando a quantidade de minutos que a pessoa, que o passageiro passou dentro do táxi. Então, qualquer que seja esse minuto, para calcular o valor que ele vai pagar, é sempre 3 vezes ele, a quantidade de minutos, mais o 2. Essas contas aqui, contas entre números e letras, a gente chama de expressão algébrica. Então, eu dou mais alguns exemplos aqui embaixo do que é expressões algébricas. São contas entre números e letras. Já vou adiantando algumas coisas aqui. Quando você não tem sinal entre um número e uma letra, é uma multiplicação. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o x mais 1. Eu não necessariamente vou usar uma letra só. Em algumas situações, que a gente vai ver até esse ano ainda, você vai usar mais de uma letra. No caso aqui, duas, né? Então, eu peguei aqui 2 vezes x menos 3 vezes o y. Essas situações, né, podem retratar alguma situação, como a gente acabou de ver. Essa daqui é uma expressão algébrica que você vai ver no nono ano, que vai virar a equação do segundo grau. X elevado ao quadrado menos 5 vezes o x mais 6. Então, expressão algébrica são contas entre números e letras, que são as variáveis. Aqui embaixo eu coloco um exercício para você tentar entender um pouquinho mais. Eu volto à questão lá do taxímetro, né? E mudo o valor, né? Então, quando você entra no táxi, é cobrado o valor de R$ 3. Cada minuto que passa é acrescentado 2. Aí, boto uma tabela aqui, né? Do jeito que está lá em cima. Aí, observa como é que fica as contas. Como é que seria essa expressão? Os exercícios são sempre de múltipla escolha, então na realidade, em vez de escrever aqui, é para você marcar como é que vai ser essa expressão daqui. Okay? Tenta pensar um pouquinho também de como aparecem essas contas, né? Não é só marcar não. É necessário que você pense um pouco para poder estar entendendo o que está acontecendo. Coloco outros exercícios aqui. Esses dois
Daqui, na realidade, em vez de contar uma historinha, eu só faço uma afirmação. Se você considerar um número desconhecido como x, quem vai ser o dobro dele? 2x mais 1? 2x? X mais 1? Se o número, né, desconhecido for x, quem é o consecutivo dele? O número que vem depois. Aqui consecutivo é lógico que a gente está considerando só os números inteiros, né? Não faz sentido você falar em consecutivo quando não é inteiro. Então, se eu tenho um número x inteiro, quem vai ser o consecutivo dele? 2x mais 1? 2x? X mais 1? E aí você marca a alternativa que você achar que é o caso do consecutivo. Faço mais uma questão aqui do taxímetro, né? Mais uma para você fixar, né? Só muda os valores, dá uma lida e marca. Depois aqui embaixo eu mudo a situação para dar mais um exemplo de como aparecem essas expressões algébricas. Eu pego uma outra situação aqui. Imagina que eu estou formando triângulos usando palitos. Então fiz um triângulo, usei 3 palitos. Então um triângulo, 3 palitos. Quando eu vou fazer o segundo, eu vou emendo aqui, ó, boto só mais 2 palitos aqui. E aí fiquei com 2 triângulos. Então eu usei os 3 que eu tinha usado antes, mais 2, um total de 5 palitos. Vou fazer o terceiro triângulo aqui, mais 2 palitos aqui. Então observa que cada triângulo que eu vou criando, eu só vou colocando mais 2 palitos. Todos os triângulos eu uso 2 palitos. Só o primeiro que eu usei 3. Mas observa que o 3 é 2, que você está usando normalmente, mais 1 que você usou aqui para fechar. Então você pode considerar que todos os triângulos foram 2. Só o primeiro que foi 1 a mais. Então, quando eu quero calcular o número de palitos que eu gasto para x triângulos, é só pegar a quantidade de triângulo, que é x, vezes 2 mais 1. Então, observa aqui que todas as contas foi o quê? 2 vezes o número de triângulos mais 1. Então, 2 triângulos é 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 palitos que eu gasto aqui. 3, a mesma coisa, né? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, todos eles, todas as contas para eu calcular quantos palitos foram gastos, foi sempre a mesma conta. 2 vezes o número de triângulos, mais 1. Como é só o número de triângulos que está variando, eu coloquei o x aqui. Ó. Com essa expressão daqui, eu consigo calcular qualquer quantidade de palitos que eu gasto para fazer qualquer quantidade de triângulos. Né? Melhorando aqui a frase que eu falei, com essa expressão eu calculo a quantidade de palitos que eu gasto para fazer qualquer quantidade de triângulos. Então, por exemplo, 30 triângulos. Eu vou ficar desenhando os 30 triângulos? Não. Se eu quero saber quantos palitos eu gasto para 30 triângulos, eu faço 2 vezes 30 mais 1. 2 vezes 30, 60, mais 1, 61. Eu vou gastar 61 palitos. Com isso, você consegue resolver essas questões daqui. Aqui na primeira questão, eu faço bem simples, né? A mesma figura, né, que a gente estava trabalhando ali no exercício resolvido antes. Né? 201 triângulos, quantos palitos eu vou gastar? Já na número 2 eu troco a figura. Se em vez de triângulo eu quiser fazer quadrados, 10 quadrados, quantos palitos eu gastaria? A expressão obviamente não vai ser mais a mesma. Então aqui eu quero que você já comece a pensar qual é a expressão algébrica que vai resolver essa questão para mim. Na número 3 é exatamente essa pergunta que eu faço. Qual é a expressão que calcula o número de palitos que eu gasto para fazer x quadrados? Então, para fazer aqui esses quadrados usando palitos, quantos palitos eu gasto para fazer x quadrados? É aquela expressãozinha, né, que a gente estava vendo antes, só que ela vai mudar um pouco. E aí eu que pergunto qual? E se em vez de quadrado fosse pentágono? Né? Essas casinhas aqui. Se eu fosse construir essas casinhas usando palitos, se eu quero fazer x
casinhas, x pentágonos, qual a expressão, qual é a conta que eu faço para gastar, para saber quantos palitos eu gasto? Essas questões elas vão cair bastante em concurso, então eu fecho essa parte aqui colocando uma questão que caiu na IFRJ, que é uma instituição federal que trabalha com ensino médio. Só que para você ir para lá estudar no ensino médio, tem que fazer prova para entrar, né? Essa questão não é tão simples, né? Mas eu coloquei aqui para ilustrar como isso é cobrado, né? Ela é uma questão bem interessante, apesar de um pouco difícil, mas ela é bem interessante. Tem uma historinha aqui, dá uma olhada na historinha, dá uma olhada na pergunta e também é uma questão de múltipla escolha. Na próxima aula, a gente volta a essa questão de substituir os números. Por hoje é só. Um abraço.